Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, como é que estamos, meus adoradores da quarta descida, ou então odiadores da quarta descida, se você for um cabeça de queijo. Estamos chegando aqui nessa sexta-feira para falar do Thursday Night Football, a vitória do Detroit Lions sobre o Green Bay Packers. Jogaço, grande partida, vaga garantida nos playoffs para a equipe de Detroit. Quero saber a opinião de vocês. Deixa o seu like, muito importante, a gente tem muito mais audiência do que like. Tá faltando like, custa nada para você, deixa o seu like, deixa o seu hype se você puder. Puder colaborar também, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem vantagem, tem grupo no Telegram. Vou reforçar, vou sortear mais uma camisa oficial de um time da NFL assim que chegarmos em 200 membros. Vai ter sorteio também de uma réplica da The Duke, que é a bola da Wilson usada na NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Fanatic é nossa parceira, aqui embaixo na descrição tem link, tem cupom de descontos e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá então, reforçando também para você mandar o seu e-mail para o saque@toquepassa.com, né? O SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Quarta-feira vai ter vídeo especial comentando aqui as suas mensagens, os seus e-mails, seu hot take, sua crítica, sua ofensa a mim. Pode ofender também, não tem problema nenhum. Mande lá no saque@toquepassa.com. Eu errei o primeiro palpite da semana, acontece, o aproveitamento tá bom ainda. E que partida incrível. 11ª vitória do Detroit Lions, 11ª vitória consecutiva, a 12ª vitória na temporada, carimbando vaga nos playoffs, primeiro time da NFC garantido na pós-temporada, varrida sobre os Packers neste ano, com uma vitória corajosa por 34-31, estendendo aí, já dá para quase uma freguesia, né? São 6 vitórias dos Lions nos últimos 7 jogos contra Green Bay, e o lema do Dan Campbell valeu nessa quinta-feira, mais uma vez, né? Aliás, bons jogos da quinta-feira, né? Tá sendo melhor do que encomenda. Quinta-feira a gente era um joguinho meio perdido aqui, tá sendo partida bem interessante, mas você vive, você morre pela quarta descida. É isso que o Dan Campbell tem tatuado aqui nos braços dele, né? Porque, cara, deu um passo importante ontem na briga pelo técnico do ano. Acho que tem disputa, você tem bons nomes, Sean Payton pelo trabalho incrível nos Broncos, o Mike Tomlin na equipe dos Steelers, sensacional, sei lá, o Kevin O'Connell na equipe dos Vikings. Tem alguns bons nomes podendo disputar, mas o Dan Campbell, por não ter ganhado no ano passado, pelo conjunto da obra, tá merecedor desse prêmio de treinador do ano. O time é a cara dele, é muito a cara dele, tá certo. É muito bem assessorado, você tem ali o Ben Johnson, você tem o Glennon, que são grandes coordenadores, mas é isso que um treinador tem que fazer, né? Tem que se cercar de pessoas boas, e o Dan Campbell consegue fazer o time jogar por ele, jogar com a filosofia dele. Queimou minha língua, eu achava que ia ser só aquele cara do vamos nessa, não sei o que. Não, ele é um baita de um treinador, é um dos melhores treinadores que nós temos na atualidade, e merece para mim o técnico do ano nessa temporada, tá? Ontem foram 5 tentativas de quarta descida, 4 delas foram bem sucedidas, uma poderia ter custado o jogo, mas a outra foi lá e garantiu a vitória. Não parece uma questão de tentar ou não tentar, é do corpo, né? O playbook dele está escrito assim: 31-31, 43 segundos para o final. Green Bay tinha um tempo para pedir. Você está na linha de 21 jardas, é uma 4-1. O que você faz? O Analytics até era meio dividido, assim, não mudava tanto. Você chutar um field goal, seria um field goal de 38, 39 jardas, com o Bates, que é um kicker bem confiável, vai ser tranquilo. Mas aí você vai dar 40 segundos para o Jordan Love, um tempo para pedir. Pô, e aí? Confio na minha defesa, eu acho que o Dan Campbell nem pensa direito nisso na hora de fazer essas apostas. Ele coloca as fichas na mesa e vai na sua mente, né? Na sua natureza, tá ali. Ele foi lá e arriscou essa quarta descida para uma jarda, se deu bem, né? A jogada parecia que ia dar errada. Se fossem os Lions dos velhos tempos, teria dado errado, porque na hora do snap, o cara da linha ofensiva pisa no pé do Jared Goff, que vai fazer o handoff quase caindo para o Montgomery, e o Montgomery vai lá e consegue 7 jardas, gasta o relógio, chuta um field goal depois de 35 jardas, muito tranquilo, e garante a vitória. Não era questão das jardas para o field goal,
confiável, né? Mudou pouca coisa ali, 4 jardinhas só de diferença. É uma questão mais de gastar o relógio e mostrar, eu vou vencer esse jogo. E o Detroit Lions ontem foi espetacular. Como eu disse, não acho que seja uma coisa que o Dan Campbell fique pensando, nossa, mas eu vou dar 40 segundos, a minha defesa está desfalcada, eu vou ter problema. É a natureza dele. Quarta descida, eu vou tentar. É o puro suco de Dan Campbell pro bem e pro mal. Porque 2 posses antes, essa ousadia aí quase custou o jogo, né? Você estava vencendo por 24-21, quarta para 1, na linha de 31 do campo de defesa. Né? Você está no campo de defesa, quarta para 1, vou tentar. Tentou correr com o Gibbs, e aí você teve ali o Quay Walker, né? E acho que foi o McDuffie. Os dois foram lá, emplacaram o Gibbs, pararam ele para perda de jardas, perdeu 1 jarda, turnover on down, 2 jogadas depois, touchdown dos Packers, né? E aí começando o quarto período, os Packers tinham a vantagem no placar por 28-24. Então ali poderia ter custado bastante. Você poderia ter entregado uma vitória de mão beijada para o seu rival, abrindo completamente a divisão, abrindo a disputa pelo seed 1, tudo ficava aberto. Mas depois você replica essa coragem, né? Chuta o field goal, os caras podem empatar e eu vou ter que ir para a prorrogação. Se eu tiver der turnover on downs, eles vão pegar a bola aqui e vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eles podem anotar um field goal para vencer o jogo. Arriscou e foi muito bem sucedido. Dan Campbell, sensacional, tá? O Green Bay começou o jogo mal, né? Não foi legal, o primeiro tempo não foi bom. Saiu perdendo por 10 pontos no intervalo, estava 17-7. E contando ainda com 7 pontos numa bobeada ali dos Lions, mas voltou bem no segundo tempo, né? Virou o jogo, o Jordan Love pegou o ritmo, ele foi 9 de 13 nos passes dele no segundo tempo para 175 jardas. Teve mais um passe aí na partida em que a bola voou 40 jardas ou mais, né? Numa conexão lá com o Watson. A defesa dos Lions estava com muito desfalque, sem o Pascal, sem o Reader, o Onzuri que estava fora também, e aí você perde McNeil no começo, o Branch sai no segundo tempo, você coloca o Pat O'Connor para jogar, 37 snaps, foi o recorde da temporada dele, é meio que assim, tipo, recorde da carreira, né, o O'Connor. Jogou demais porque precisava jogar. Esse era um detalhe da equipe dos Lions, muito desfalcada, e você vai lá e joga com uma dignidade, mostrando muito esforço, né? Eu falei essa característica que é do time do Dan Campbell, o pessoal joga por ele, um joga pelo outro, joga pelo cara que está ali do lado, e aí você teve 4 touchdowns da equipe dos Packers, sim, mas 2 deles em campo curto. Né? Você teve um touchdown naquele turnover on downs, você tinha tido uma interceptação antes que tinha dado um campo curto para você também. Então, ali era um trabalho difícil para a defesa. Não dá para dizer que a defesa comprometeu mesmo com tantos desfalques, né? A defesa de Green Bay teve alguns problemas na cobertura, algumas jogadas cruciais acabaram falhando, mas iam bem no jogo terrestre. Eles cederam 111 jardas corridas, mais 3,6 jardas por tentativa do Montgomery, 2,9 do Gibbs, né? Então conseguiu forçar um turnover on downs, conseguiu uma interceptação também. Então conseguiu jogar bem, a defesa dos Packers não foi tão mal. O problema são os errinhos e o detalhe, né? De novo, foi uma partida que os Packers perdem no detalhe. Eu acho que o Green Bay trabalhou mal nos pedidos de tempo, principalmente ali no segundo tempo. Ali o Josh Jacobs ele conseguiu 3 touchdowns corridos no jogo, conseguiria um quarto, não fosse uma falta do Watson, que acabou anulando, botou o time para trás. O Watson também sofreu com um fumble no primeiro tempo, tinha ganhado 20 jardas e aí tá meio solto ali a bola e acaba sofrendo o fumble. Muitas faltas no primeiro tempo permitiram que os Lions abrissem uma boa vantagem na primeira parte. E aí falhou também na reta final, né? A campanha que foi corajosa da equipe dos Lions também contou com uma colaboração da defesa, porque você tinha uma segunda para 17, depois de uma falta teve uma segurada numa primeira para 10, aí vira uma primeira para 20, vira uma segunda para 17, e aí você permite o Sam Brown conquistar 16 jardas.
né? Bastante, um espaço ali, um alvo que você imagina que seria o procurado pelo Jared Goff. Terceira para 1 você vai lá e impede, mas aí na quarta para 1 você permite, né, mesmo com a tropeção do Goff. Então, errinhos ali que vão machucando o time. LaFleur perdeu mais um desafio, o quinto desafio que ele traz na temporada, a quinta derrota em desafio que ele faz. Brigou com o torcedor antes de começar o jogo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Na boa, eu entendo, o torcedor também é um palhaço, sei lá o que ele fez ali, mas o cara não tem nada que falar, não tem nada que provocar, nada. Mas também o treinador não tem que comprar briga antes do jogo. O cara falou, deixa ele falar, mano. É um torcedor que entrou em campo e tá chacoalhando a bandeira. Você vai brigar com o cara, pelo amor de Deus. Pensa no seu jogo, calma aí, LaFleur. Eu tô gostando de você, me ajuda aí, tá? Mas assim, muitos errinhos, muitos probleminhas para a equipe dos Packers, e para vencer esse Lions você tem que ser perfeito. Você não pode cometer tantos erros. Custou já o jogo lá no Lambeau Field e agora de novo, né? Detroit parecia até reviver um pouquinho do que aconteceu semana passada no jogo do Thanksgiving contra os Bears, porque sai com uma boa vantagem no primeiro tempo e aí vê o adversário atrapalhar. O Terrion Arnold, de novo com pass interference, ele é o recordista da temporada, ele é o cara que mais tem interferências no passe nessa temporada, são 7, se não me engano. E ontem deu um touchdown para a equipe dos Packers ali no finalzinho do primeiro tempo. Era uma terceira descida para touchdown. Tem uma interceptação, mas vem por conta dessa interferência. Mas se ele não tivesse cometido interferência, também teria anotado o touchdown? Não, se ele tivesse feito a cobertura como devia fazer, não teria rolado. Então, algumas falhas ali trazendo o adversário para o jogo, e aí você vai para o intervalo, vencendo por 17-7. Começa o segundo tempo, a primeira posse é dos Packers, toma um touchdown, tá, 17-14, tá tranquilo, vamos tranquilo. Jogada seguinte, interceptado. 3 jogadas depois, touchdown, e em menos de 5 minutos de jogo você está perdendo, do segundo tempo, você está perdendo por 21-17. Então você tinha uma vantagem de 10 pontos e com 5 minutos você está em desvantagem de 3 pontos. Poderia ter dado uma balançada, falar, rapaz, de novo, semana passada contra os Bears, a gente poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, não matamos e sofremos depois, vencemos com os caras errando as jogadas finais. E agora, o que vai acontecer? Dessa vez os Lions trabalharam um pouquinho melhor, tem que dar muitos parabéns aqui para o Ben Johnson, grande campanha ofensiva na sequência, dosando bastante, passe, corrida, gastando relógio, uma campanha de mais de 6 minutos, 13 jogadas, termina com o touchdown. Mais importante até do que a virada é você controlar um pouco mais o jogo, tirar a posse de bola da equipe dos Packers, que aliás tiveram pouco tempo de posse de bola, né? Eles ficaram com 23 minutos só de posse de bola, acabaram fazendo poucas jogadas, e isso também foi uma diferença, mas aí você teve aqui o Ben Johnson, é um baita coordenador, tá? Eu acho que ele vai ter chance de ser head coach na temporada seguinte. Não sei o que vai acontecer, se ele vai ser um bom head coach, mas eu acho que ele vai ter oportunidade, vai ter interesse em cima do Ben Johnson, assim como o Aaron Glenn também é um baita de um treinador, fazendo um milagre, coordenador defensivo, com tantos desfalques nessa defesa, são 18 jogadores que estão na injury reserve, muitos problemas mesmo, perdendo peças cruciais, e você segue fazendo um bom trabalho e a defesa conseguindo ajudar, colaborar. Tomou 31 pontos. Sim, mas como eu disse, né, 2 touchdowns em campo curto por erros ali do seu ataque. Destacar também o Tim Patrick, né? Muito legal, uma das melhores histórias da noite especialíssima. 6 recepções, foram 43 jardas, 2 touchdowns. Isso aí é o mais legal. Ele anotou um touchdown, primeiro touchdown que ele marca em quase 2 anos, né? Desde 2021, 19 de dezembro de 2021, quando ele jogava pelos Broncos, porque aí em 2022, antes de começar a temporada, ele tem um problema no joelho, fica fora, né? Tem que passar por cirurgia e perde a temporada inteira. Quando ele vai voltar em 2023, ele tem uma ruptura, tendão de Aquiles, né? Ruptura do tendão de Aquiles, perde a temporada também, assinou com o practice squad da equipe dos Lions em agosto, foi ativado em setembro para o time, né, para o elenco de 53, e agora, quase 2 anos depois do último touchdown, anota o touchdown, uma história bem legal aqui, é um cara que, né, tá tendo chance no elenco, tá ajudando bastante. Ontem o Jameson Williams foi o principal recebedor, 5 recepções, 80 jardas, você teve
cinco recebedores, 6 recebedores com pelo menos 5 recepções na partida. É um número bem interessante, né? Como está distribuindo bem aqui é um mérito do Ben Johnson com o Jared Goff. O Jared Goff foi um pouco pressionado ontem, tá? Pressionaram muito pouco. Foi a 4ª partida do Jared Goff que ele foi pressionado em menos de 20% dos snaps e as 2 vezes contra o Green Bay Packers. Então os Packers que estavam conseguindo até penetração não conseguiam pressionar o Goff e acabou pagando um pouquinho por isso também. É difícil né, resolver, achar cobertor curto. Contra esse time dos Lions tem sido cobertor curto e ontem a gente viu mais uma vez o time levando uma vantagem. O Goff terminou a partida com 32 de 41, 283 jardas, 3 passos para touchdown e uma interceptação. O Jordan Love, 12 de 20 nos passes, né? Foram poucas jogadas aqui, 20 passes tentados e 24 corridas, ou seja, né? 44 jogadas ofensivas, muito pouco, né? E teve um touchdown passado pelo Jordan Love. O Josh Jacobs terminou o jogo com 18 carregadas, 66 jardas e 3 touchdowns. Os Packers saem da briga pela divisão, né? Agora 3 jogos atrás com 9-4 contra 12-1, 3 jogos atrás, faltando 4 partidas, não vai chegar, não vai ter como, mas é um time que vai para os playoffs e eu acho que é um time muito bom. Esse time aqui vai brigar sim, é uma equipe bem arrumadinha, bem completa, bem interessante, que vai dar trabalho para quem quer que seja na pós-temporada, tá? Eu acho que é um time muito bom mesmo, muito bom. Semana que vem faz o Sunday Night Football contra os Seahawks lá em Seattle e a equipe dos Lions garantida nos playoffs, mas ainda sem o título da divisão, porque os Vikings estão lá enchendo o saco dos caras ainda, né, com 10 vitórias, tá lá brigando, tá esperando uma bobeadinha. Tem um jogaço em Detroit contra o Buffalo Bills, é o jogo da segunda janela, dia 15 de dezembro é um jogo da segunda janela, ambos já estão classificados, os Bills já ganharam a divisão e estão nos playoffs, os Lions estão no playoff sem a divisão ainda, mas tem coisa, né, em jogo, porque os Bills não podem tirar o pé porque eles ainda sonham em ganhar o Seed 1, vai que mais um tropeço dos Chiefs, podem ganhar o Seed 1. E os Lions também têm que garantir, até a divisão, por conta dos Vikings, né? Tá na cola, não dá para bobear. Então, semana que vem é bom também esse jogo para a gente assistir. Algumas estatísticas legais antes da gente fechar. É apenas a 3ª vez na história que o Detroit Lions tem uma temporada com 12 vitórias. Lá em 91 foi 12-4, temporada passada terminou com 12-5 e agora está com 12-1. Só perderam um jogo na semana 2 para a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Só o Baker Mayfield venceu a equipe dos Lions. 11 vitórias seguidas é a maior sequência da história da franquia, tá? Eles estavam empatados em 10 vitórias consecutivas com a temporada de 34 e agora é a maior sequência da história. É a maior sequência de um time dentro de uma mesma temporada desde os Steelers em 2021. Foi que eles só abriram 11-0, né? Aquele time que não era tão assim, a gente via 11-0 e não entendia muito bem por quê. Mas os Lions agora estão 4-0 também em jogos decididos por 3 pontos ou menos, empatado como a segunda maior quantidade de vitórias nesse tipo de jogos desde 1994. Também 4-0, 94, foram 5-2 em 2016 e segundo ano seguido que os Lions vão para os playoffs. É a primeira vez que nós temos temporadas consecutivas dos Lions na pós-temporada desde 1995. Naquela situação eram 3 temporadas consecutivas com os Lions se classificando e agora 2 anos seguidos. E mais uma outra estatística interessante, né? Primeira vez que os Packers perdem um jogo em que um jogador anotou 3 touchdowns terrestres. O Jacobs teve 3 touchdowns terrestres, eles estavam 24-0 em partidas que tinham essa história, que tinha essa estatística de alguém fazendo. E agora 24-1, grande vitória do Detroit Lions, classificado para os playoffs. Quero saber seu comentário, deixa aqui embaixo. Relembrando, tem os palpites já do canal, eu errei o primeiro, mas vamos nessa. Tá aqui, tá no final, você encontra em vários lugares do Toque Passa e a gente volta na segunda-feira para falar da rodada que promete ser boa demais. Conto com a sua audiência, sábado às 10 da noite na ESPN estarei com o College Football, tá? Clemson e SMU na final da ACC e no domingo, segundo horário, às 6h05 da tarde, estarei com o jogo entre Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. O jogo também tem bastante implicações para a pós-temporada. Conto com a audiência de vocês aqui no Toque Passa também. Deixa o seu like, seu hype, se inscreva no canal e aquele abraço.